Muitas pessoas olham para a Idade Média com olhos românticos. Elas pensam em cavaleiros de armadura em cavalos robustos, belas donzelas em chapéus pontudos, dragões, cavalheirismo e amor cortês. Nada poderia estar mais longe da verdade. Para a maioria das pessoas, a Idade Média era suja, difícil e realmente bastante perigosa. Vamos descobrir agora por que era improvável que você sobrevivesse e prosperasse, e por que era provável que morresse rapidamente naquela época. Comunicação, ou a falta dela. Suponha que você de repente chegasse à Inglaterra medieval, que houvesse algum tipo de desvio temporal e agora estivesse preso no meio do século XIV. A primeira coisa que perceberia é que não entenderia absolutamente nada do que as pessoas estavam dizendo. As pessoas comuns falavam inglês médio, os nobres, francês, e o clero, latim eclesiástico. Falando apenas inglês moderno, você talvez entendesse uma ou outra palavra, mas uma conversa inteligível com alguém seria impossível neste momento. O valor de uma mulher. Agora, suponha que você tivesse aprendido um pouco do idioma, mas tivesse o azar de ser uma mulher. Então você saberia tudo sobre dificuldades. Por causa da importância dada aos textos bíblicos, as mulheres medievais geralmente eram consideradas moralmente fracas, o que significava que eram oprimidas e tratadas como subordinadas. Em particular, os escritos de São Paulo destacavam a autoridade dos homens sobre as mulheres e a necessidade de estas permanecerem em silêncio na igreja e sob o controle de seus maridos. Para as mulheres camponesas, o trabalho era dividido por gênero, e elas eram responsáveis pelas tarefas domésticas, não apenas fiar, fermentar, cozinhar, tecer e cuidar do gado e dos filhos, mas também compartilhar o trabalho agrícola e no campo com os homens. As mulheres eram esperadas a se casar ou se tornar freiras, sendo o casamento a opção mais comum. Casar-se significava gravidez e, consequentemente, parto. Não havia alívio moderno para a dor ou ambiente hospitalar esterilizado. Complicações que hoje consideramos triviais poderiam ser fatais para a mãe e o bebê. Ter dinheiro e status não garantiam parto seguro. E uma cesariana só era realizada se a mãe estivesse morrendo ou já morta. Em Florença, na década de 1420, uma em cada 5 mulheres morria durante o parto. A morte no parto era tão comum que as mulheres eram incentivadas a redigir um testamento muito antes de dar à luz, o que tirava um pouco do brilho de um evento que deveria ser alegre. Vida curta. Hoje, consideramos a morte de uma criança rara ou inesperada. Mas, se você nascesse na Idade Média, seria sortudo se passasse do 5º aniversário, já que a taxa de mortalidade infantil era altíssima. 1/3 das crianças morria antes dessa idade na Inglaterra medieval. Os perigos começavam ainda no útero. Mulheres medievais, sem saber dos riscos da síndrome alcoólica fetal, consumiam grandes quantidades de cerveja ou vinho durante a gravidez. E nem vamos falar sobre a nutrição delas. A mortalidade infantil na Europa medieval era de 20% a 30% antes dos 7 anos, dependendo do ano. As crianças morriam por complicações no parto, acidentes, guerras, fomes e doenças, como coqueluche, sarampo, gripe e infecções estomacais. Doenças que hoje podem ser tratadas facilmente. A dor da perda era sentida em todas as partes do mundo. No Japão medieval, por exemplo, 48% das crianças morriam antes de crescer. Quem você está chamando de camponês? O problema de viver na Idade Média era que 85% da população eram servos. Você provavelmente estaria nesse grupo, preso à terra e ao senhor feudal. Além de sustentar sua família, teria que garantir a parte devida ao senhor. Não poderia deixar a terra sem sua permissão ou se casar. Era praticamente como ser um escravo. Com uma expectativa de vida média de apenas 24 anos para homens e 33 anos para mulheres, sobreviver na Idade Média era um feito em si. Ricos ou pobres, a Idade Média foi uma época sombria e cheia de desafios para todos.